Olá, esse é mais um vídeo da série de estudos Cristo no Antigo Testamento. Nessa série de estudos, nós iremos abordar os 39 livros revelando Cristo representado em todos eles. Nesse vídeo de hoje, nós iremos falar sobre o livro de Levítico. O livro de Levítico faz parte dos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Ele é o terceiro livro, ele é escrito por Moisés e ele é conhecido como o livro das leis ou o livro dos levitas. Na verdade, a sua tradução, né, ali vindo da Septuaginta, ali do grego, ele traz mais ou menos esse significado, o livro dos levitas. Por quê? Porque este livro, né, o nome Levítico, ele vem de Levi, né, exatamente dos levitas, porque a tribo de Levi foi a tribo escolhida por Deus para trabalhar no sacerdócio e no tabernáculo e futuramente no templo, que era um lugar de adoração, um lugar agora de sacrifício. O Senhor escolhe esta tribo, né, a tribo de Levi, como a tribo separada das 12 tribos. Ela seria uma tribo que não teria uma terra específica, ela não teria um lugar específico. O próprio Deus seria a sua herança e eles teriam como missão ser uma tribo separada para o sacerdócio. Então, todo sacerdote, ele tinha que vir da linhagem da tribo de Levi. E aí, o livro de Levítico, né, escrito por Moisés, ele tem o intuito de trazer, apresentar da parte de Deus as leis, as regras e os ensinamentos que construísse um caminho para eles se mantivessem em santidade e vivendo na presença do Senhor. Ele apresenta, né, esse livro como uma escolha, uma responsabilidade que os sacerdotes, né, e os levitas teriam para trabalhar para o Senhor e para todos os israelitas, né, ou seja, aqueles que não faziam parte da tribo de Levi. O livro de Levítico ele traz as regras, as leis, os ensinamentos estabelecidos para que como é que eles iriam levar a sua oferta, levar o seu sacrifício. Então, o livro de Levítico ele é um livro bastante importante porque ele estabelece o princípio da adoração, o princípio de culto, como Deus quer ser cultuado, como Deus queria ser adorado pelo povo e como a tribo de Levi teria essa responsabilidade de trazer essa adoração até o Senhor através dos sacrifícios feitos no tabernáculo e futuramente no templo. O livro de Levítico, ele é um livro que tem 27 capítulos e nós podemos separá-lo em 4 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 7, ele fala sobre as ofertas e sacrifícios, ou seja, todas as normas, leis e regras que iam reger como você ofertava, como você sacrificava e como era cada oferta. Né? Nós tínhamos ali a oferta para o impuro, a oferta para o leproso, a oferta para o nascimento, então são bastante regras. Do 8 ao 10, do capítulo 8 ao capítulo 10, fala sobre a consagração de Arão e seus filhos. Arão, ele foi o primeiro sumo sacerdote escolhido pelo próprio Deus para fazer todos esses primeiros sacrifícios. Então, Arão, que era irmão de Moisés, foi escolhido por Deus e os seus filhos foram escolhidos para trabalhar dentro do tabernáculo. Então, toda a descendência de Arão ele foi escolhida para ser o sacerdote. E Arão como o sumo sacerdote, ou seja, o representante, né, o cabeça ali de todos os sacerdotes. Ele era o responsável para fazer os grandes sacrifícios, inclusive o sacrifício da expiação, que era o principal sacrifício anual. Ele era feito uma vez por ano, a qual ele poderia adentrar, né, ali onde ficava a arca, né, dentro do tabernáculo, no lugar do Santo dos Santos. Era um lugar totalmente restrito, que somente o sumo sacerdote era autorizado a entrar. Então, Arão, ele se torna o primeiro sumo sacerdote, escolhido pelo próprio Deus. Do capítulo 11 ao capítulo 15, nós temos os termos de puro e impuro para o sacrifício. Deus estabelece ali uma regra do que poderia ser sacrificado, quais os animais que poderiam ser sacrificados, qual comida o povo poderia comer também, então o que era puro e o que era impuro. E do capítulo 16 ao capítulo 25, nós chamamos da lei da santidade, né? E ali se estabelece também o dia da expiação, né? O dia do perdão, que era o principal sacrifício, então o sacrifício anual era um dos sacrifícios mais importantes. E do versículo 26 ao 27 são as bênçãos e as maldições. Ou seja, se o povo obedecesse e seguisse o caminho do Senhor, obedecesse às leis que Deus estava estabelecendo, eles teriam uma vida de bênção. Mas se eles desobedecessem, né, e se afastassem ou fizessem de qualquer maneira, o Senhor traria maldição sobre isso.
quando nós olhamos para o livro de Levíticos e para estabelecer uma relação ali com Cristo, é interessante lermos Levíticos capítulo 17, versículo 11. Levíticos capítulo 17, versículo 11 fala assim: porque a vida da carne está no sangue, e eu o tenho dado a vós sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas, pois este é o sangue que faz expiação pela alma. Aqui o Senhor está, né, dando para Moisés como Arão e os seus filhos iam fazer os sacrifícios e por que tinha que aspergir o sangue, né? Ou seja, pingar ali o sangue sobre o altar e sobre a tampa do propiciatório quando era o dia da expiação, o dia do perdão. Então, Deus ele fala assim que o sangue ele valia pelo perdão pela alma. Então, esse paralelo, né, diz que o grande perdão ele tinha que vir através do sangue. E é sobre todo esse elemento que nós vemos o porquê que Cristo se sacrifica, por que ele teve que derramar o seu sangue, por que ele teve que se entregar. Porque o próprio pacto inicial, né, que está no livro de Levíticos, ele fala que para a remissão da alma era necessário de um sangue ser derramado. Então aqui já estava apontando para o motivo do grande sacrifício que Cristo tinha feito, né, que era exatamente isso, o seu sangue derramado era em favor das nossas almas, da minha alma e da sua alma. Quando nós vemos, né, todas essas regras, nós vemos ali Arão como o sumo sacerdote, ele era o grande mediador, né, era ele que fazia essa mediação, que ele levava o sacrifício para a remissão do pecado. A Bíblia chama Jesus como o nosso sumo sacerdote. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas culpas, ele faz ali o papel do grande sumo sacerdote. É por isso que hoje nós não precisamos de um homem como sumo sacerdote fazendo essa mediação. O próprio Cristo que faz um sacrifício perfeito, a Bíblia fala que ele faz um sacrifício perfeito, né? Quando nós vemos ali sobre a expiação, né, o dia do perdão, todos aqueles elementos colocados ali no dia da expiação, ele fala exatamente sobre isso, como é que o povo fazia para ser perdoado. E todos aqueles elementos, eles apontam para Cristo, né? Eles apontam para o Senhor, né? E, só que este sacrifício, ele tinha que ser feito todos os anos ele tinha que ser renovado. Por quê? Porque era sangue de um animal. Então, todos os anos era necessário que fosse feito esse sacrifício. Só que quando veio Jesus, que é perfeito, e ele faz o sacrifício perfeito, ele anula o sangue dos animais. É por isso que hoje não é mais necessário nós termos esses sacrifícios de animais, porque o próprio sacrifício que Cristo fez foi o suficiente. Bastou o sangue de Cristo. Então, quando nós vemos o livro de Levítico e nós vemos todas aquelas regras, na verdade, a lei, né, da santidade era para estabelecer Deus no meio do povo. Porque Deus, para habitar no meio do povo, né, ele, como Deus santo, o povo tinha que se santificar e se preparar e se limpar. Era por isso que era necessário os sacrifícios, e todos os sacrifícios ele trazia o poder do perdão, porque o sacrifício era um modo de perdão. Então, o desejo de Deus, né, com o tabernáculo e com todas essas leis, era que ele habitasse no meio de nós. E no livro de João, capítulo 1, João, capítulo 1, versículo 14, diz assim, João 1, 14, diz assim: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e contemplamos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e verdade. Esse habitou, ele tem o mesmo sentido do tabernáculo. O sentido do tabernáculo, de todas aquelas leis, né, levíticas ali que os levitas e os sacerdotes tinham que obedecer, era exatamente de ter o intuito de Deus habitar. E como é que Deus habita hoje no meio de nós? Através de Cristo. Então, todas aquelas leis ali, elas estavam apontando pelo que Cristo é. Cristo, ele é santo, Cristo é maravilhoso, e Cristo veio para que Deus pudesse habitar em mim e em você. Quando nós vemos todos os ritos de sacrifício, todos eles apontam para Cristo. Por quê? Porque os animais eles não podiam ter manchas, os animais não podiam ter defeitos, os animais não podiam ter os seus ossos quebrados. É por isso que quando
Jesus, ele veio para ser sacrificado por mim, por você. Nenhum dos seus ossos foram quebrados. Todo o seu sangue, até a última gota, foi entregue por mim e por você. Por quê? Porque no livro de Levítico determinava exatamente isso. O sacrifício perfeito, ele tinha que ser feito com um animal sem mancha e sem defeito. É por isso que Cristo veio sem pecado e sem defeito. Por mais que ele veio em forma de homem, não foi achado nele pecado nenhum. Para ele ser o quê? O sacrifício perfeito, para ele obedecer às próprias regras que Deus estabeleceu do que era um sacrifício perfeito. Quando nós vemos as regras para Arão e os seus filhos, e como é que os sacerdotes tinham que se apresentar diante de Deus, nós vemos ali todo o cuidado com a santidade, desde a sua roupa, da maneira que ele se comportava, de como ele tinha que fazer uma oferta para ele, uma oferta para os seus filhos, antes dele se apresentar, né, para trazer a oferta para o povo. Nós vemos ali a parte do mediador, da responsabilidade do mediador. E durante toda a Bíblia, nós vemos homens fazendo essa mediação e falhando. Né? Nós vemos, você vê que Arão foi homem, seus filhos falharam, né? Seus filhos ali foram consumidos porque desobedeceram as regras que Deus tinha estabelecido para a adoração, né? As regras levíticas. Então, você vemos que era necessário um mediador perfeito. É por isso que Cristo é o nosso mediador. Ele é um mediador perfeito, sem defeito e sem mácula. O grande sacrifício, né, chamado o sacrifício da expiação, né, que era o dia do grande perdão, o dia do perdão, o dia a qual o sacerdote era um dia ali a qual as pessoas jejuavam e oravam, né, se apresentavam, e o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e ele fazia todo um rito, né, todo um rito ali de perdão para o povo, né, para toda a nação, para todos os homens, e ali ele representava naquele sangue ali, que era chamado dia da expiação. Nós temos aqui no livro de Hebreus capítulo 9, versículo 28, diz assim: assim também Cristo ofereceu-se uma só vez para levar os pecados de muitos, e para aqueles que o buscam, ele aparecerá pela segunda vez sem pecado para a salvação. Então Jesus, ele se apresentou, né? Ele se apresentou como, ele se ofereceu para levar os pecados. O sentido do sacrifício ali, da expiação, era exatamente isso, né? Era para que o pecado do povo fosse levado, né? Que a culpa do povo fosse levada. Então, quando nós olhamos todos esses elementos descritos no livro de Levítico, nós vemos Cristo revelado em todos eles. Nós vemos Cristo revelado no sacrifício perfeito, na busca do sacrifício perfeito. Nós entendemos por que o sangue de Cristo, né, ele veio para salvar as almas, porque o sacrifício perfeito, ele determinava exatamente isso, que o sangue vinha para purificar as almas. Então, no livro de Levítico, nós vemos Cristo revelado.